obrigada para o Dr. Matteoni. Vamos falar da biópsia. Aqui tive uma ajuda de uma amiga mexicana para passar para o espanhol os slides, então acho que vai melhor para vocês, porque eu não, fica mais fácil para entender. Bem, essa é uma especialidade minha, eu faço muita biópsia aqui no Instituto de Radiologia. Os meus amigos, eu tenho 23 anos de formada, sou formada aqui na USP, os meus amigos de turma, então farei 46 anos esse ano, estamos aí todos nessa faixa etária, já não andam mais me cumprimentando, né, porque tem medo de mim, né. Uma coisa importante que a gente fale, né, o Dr. Matteoni já comentou sobre as alterações, a próstata, ela infelizmente, amigos, difícil escapar de uma biópsia de próstata se houver uma suspeita clínica laboratorial. Ainda não temos um método de imagem, nem a elastografia, o contraste de ultrassom ou a ressonância que diga é ou não é uma malignidade. Diz é suspeito para malignidade e tem que ser feita a biópsia, tá? E eu creio de verdade que isso não vai mudar. Porque a próstata é muito particular. Numa próstata, nós temos hiperplasia benigna, nós temos em uma região uma neoplasia de baixo grau, em uma outra região uma neoplasia de alto grau, e tudo isso nós só conseguimos saber com a biópsia, e mais, quando eles tiram a próstata na cirurgia, é algo que nós não havíamos visto em nenhum lugar. Então, a próstata é uma glândula extremamente particular e eu não acredito que um método de imagem vai poder dizer com seguridade se é uma neoplasia clinicamente significativa ou não, porque existe isso também na próstata. Existem as neoplasias que não são clinicamente significativas, como as de baixo grau. Enfim, então, qual é o nosso cenário? Temos uma suspeita clínica laboratorial, o paciente vem para nós para fazermos a biópsia, para fazermos um diagnóstico oportuno, ou seja, antes desse diagnóstico, desse câncer estar avançado, numa fase inicial, esse seria o ideal, para que o médico possa fazer um tratamento para o paciente que seja curativo. Ou seja, que retire a doença, que cure o paciente. E mais do que isso, que ele continue com as atividades, a urina, segurando a urina com o esfíncter urinário patente e com sendo capaz aí de ter relações sexuais sem impotência e sem incontinência. Esse é o ideal, que ele saia curado, potente e continente. Então, é nesse contexto que nós estamos, e na imagem se busca isso. A busca é para que houver um câncer, então não é uma profilaxia, mas sim uma procura oportuna do diagnóstico de câncer, o precoce, para que o paciente possa ser curado e continue continente e sem dificuldade, sem impotência sexual. O que nós precisamos saber, como radiólogos, como ultrassonografistas, sobre o câncer da próstata? É importante conhecer um pouco. Como disse para vocês, a próstata é muito particular. Ela não é uma glândula normal. Primeiro, né, é um problema de saúde para os homens. Isso é verdade. Nós, mulheres, desde adolescentes, vamos ao ginecólogo, fazer os exames, sempre, a vida toda. Os homens passam a vida sem ir ao médico, aí depois de uma idade aparece a próstata. Então, é um problema no sentido de ser uma questão psicológica, de ser um trauma, de ser algo que vai ter que ser enfrentado numa idade mais avançada, tá? A doença maligna da próstata está relacionada com a idade do homem. Então, há um aumento da incidência com o envelhecimento. Ela não é frequente antes dos 50 anos de idade. A média de idade do diagnóstico é entre 70 a 74 anos, sendo que 85% tem mais de 65 anos. Então, o envelhecimento do homem aumenta a incidência dessa doença, tá? Então, é uma doença linearmente relacionada ao envelhecimento.
E o PSA, é importante que nós conheçamos o PSA, saibamos, é importante que quando o paciente venha fazer uma biópsia, que nós tenhamos o valor do PSA dele. O Dr. Matteoni mostrou casos do PSA 240, 180. Bom, essa é uma... Certamente nós teremos que fazer um exame sabendo que a possibilidade de ser positivo é muito grande, né? Então é importante, mas normalmente o paciente chega com outros níveis de PSA que são suspeitos. O que importa é que se ele chegou até nós, ele tem uma suspeita de malignidade, tá? Para que a gente faça a biópsia. Então, ele é utilizado para identificar homem com risco elevado, tá? Ele é tido, assim, como definição, como um screening de alta sensibilidade, que trouxe uma consequência. Desde que se começou a fazer o PSA, nós tivemos um aumento da incidência do câncer de próstata, de tão sensível que esse marcador é. Então, antes de se fazer o PSA, nós tínhamos um número de detecções de câncer, agora, depois do PSA, temos outro número, tá? Então, outra importância é que ele reduziu a idade do diagnóstico, porque você começa a fazer com homens a partir de 45, 50 anos de idade, a medida do PSA. Depende do risco biológico, depende se ele tem o risco genético, tios ou pai com câncer de próstata. E também ajuda a pegar tumores mais precocemente, tá? Com isso, ele trouxe de uma forma geral, porque há uma contestação sobre isso também, nós sabemos, né, uma redução da mortalidade pelo câncer de próstata. No geral, se nós pegarmos as cidades bem desenvolvidas, onde isso é feito rotineiramente, aqui no Brasil nós temos o sul, o sudeste do país, que faz isso de forma rotineira, mas temos lugares onde isso não é feito. Então, nós vivemos um país muito grande, com realidades muito diferentes. Aonde se faz, é notado que há uma redução da mortalidade do câncer de próstata, tá? Enfim. Outra coisa, o câncer de próstata não tem, assim como etiologia e fator de risco, nós não sabemos exatamente quais são as causas. O que a gente sabe é que o fator genético é importante. E fator ambiental também. Se nós pegarmos, por exemplo, né, um asiático que mora na China e colocarmos ele nos Estados Unidos, comendo hambúrguer, bacon, etc., enfim, mudando a alimentação, nós sabemos que há um risco, ele aumenta o risco dessa pessoa ter o câncer de próstata. Mas isso são coisas muito pequenas. De fato, a verdade é que não há fatores muito bem identificados, tá? A idade é o fator de risco mais importante. Isso sim. Tanto que há aquele trabalho feito em autópsia, que se diz que se todos os homens chegarem aos 100 anos de idade, 100 por todos os homens terão câncer de próstata. Então, e a partir dos 50 anos, a cada década, se aumenta 10% a incidência do câncer de próstata. Então, esse é um trabalho feito em autópsia de um alemão, que quase todo mundo conhece, tá? Então, isso sim é importante. A idade é o fator de risco mais importante, tá? E aí, na autópsia, mostra que o câncer histológico, ou seja, aquele que o paciente não morreu do câncer de próstata, mas numa autópsia foi visto que ele tinha o câncer de próstata. É presente em até 75% dos pacientes com mais de 70 anos. Então, vale aquela regra, que a partir dos 50 anos, a cada década, se aumenta 10% a chance de ter câncer de próstata. Então, com 70 anos, 70%, com 80 anos, 80% de risco, tá bom? Então, isso cria, lógico, que uma reflexão, né? Então, se todos terão, essa doença ela é importante de ser diagnosticada, porque se todos os homens vão desenvolvê-la, na verdade, sim, é importante sim, porque quando ela altera e o paciente mais jovem tem um risco aumentado, essa doença ela é mais agressiva e ela mata. Então, é importante sim fazer o diagnóstico, tá? Outros fatores, então, fator hereditário, a testosterona, o estilo de vida, né? Pessoas que consomem muitas gorduras saturadas, mas isso tudo cai naquela nuvem, né? Que muda toda hora, uma hora é bom comer tomate, outra hora o tomate não importa, uma hora o bacon faz mal, outra hora o bacon não faz mal, enfim, né? É aquilo que a gente vê todo dia na medicina. Os hormônios, né? A testosterona, os andrógenos, têm um papel importante, né? No desenvolvimento da carcinogênese da próstata, como o Dr. Matteoni mostrou, o paciente que tomou reposição hormonal sem fazer o PSA,
e aí desenvolveu um câncer de próstata. Lógico, então é importante, né, se fazer, lembrar que com a idade a testosterona diminui, e para se fazer reposição de hormônio, você tem que descartar a possibilidade do paciente ter câncer na próstata, tá? Então, processos inflamatórios infecciosos também pode ter um papel importante na etiologia do câncer de próstata, como em qualquer outro câncer. Então, na verdade, o que faz a diferença na próstata é que a idade é o fator mais importante, ok? Outros fatores ambientais, as gorduras saturadas, como falamos, e os protetores, né, que seriam a comida, a vitamina E, o selênio, os licopenos, né, que estão presentes nos tomates cozidos, a soja, que tem isoflavonas. Mas isso tudo são coisas assim, tipo perfumaria, digamos assim, né? O importante mesmo é fazer os exames e tomar o PSA, né, que é o mais importante, e também o toque. Qual é o papel da ultrassonografia no estudo da próstata? Por que é importante fazer uma ultrassonografia bem feita? Na verdade, a gente pode fazer um estudo anatômico detalhado, como nós já vimos, vamos ver o peso e vamos guiar a biópsia. E vamos também ajudar no estadiamento local do câncer de próstata. Mesmo tendo áreas suspeitas, é importante que a biópsia seja feita de forma randômica. Existe uma diferença entre pegar uma amostra positiva à direita somente e pegar uma à direita, duas à esquerda. Isso quer dizer o quê? Esse câncer é grande, esse tumor é grande. Então, eu vou biopsiar só aquela área suspeita? Não, é importante que a biópsia seja sempre feita em toda a glândula, tá? Então, o paciente faz uma ressonância e vem para você com PIRA de 5 em uma região. Eu vou biopsiar só aquela região? Não, tá? A próstata precisa ser feita sempre uma biópsia randômica, porque, então, a gente já viu aqui, né, as técnicas do exame. Nós vamos falar em biópsia do exame endorretal, transretal. Aqui a gente já viu também essa na outra aula, né, o suprapúbico. Então, o endorretal é o mais importante para estudo da próstata. A gente vai sempre usar os transdutores setoriais. Como já disse, né, é fácil de fazer. A gente vai ver a próstata inteira, vai fazer a avaliação do parênquima e das alterações e vai fazer um estudo da ecogenicidade, da ecotextura. Ver também a vesícula seminal. Os transdutores de alta frequência, a gente usa hoje até 9 e 11 MHz, aqui nós temos transdutores de frequência bem alta, nos ajudam a identificar áreas alteradas, tá? Mas isso realmente é importante para guiar a biópsia, mas não é importante para diagnóstico do câncer. Nós valorizamos alterações, mas o que importa de fato é fazer uma biópsia adequada na próstata. Se a gente for esperar ter alteração para fazer diagnóstico, a gente nunca vai fazer, tá? A mesma coisa, as restrições são estados agudos de dor, que causam dor aos pacientes, tá? E a amputação do reto, que contraindicam. Mais uma vez, para a gente lembrar e aprender e não esquecer, a zona periférica aqui amarela, a anatomia de McNeil, a zona central em vermelha, a de transição em azul, que está relacionada ao esfíncter, e o estroma fibromuscular, que recobre e protege a próstata da doença espalhar para fora dela, tá? Isso é importante saber. Lembrar que a gente vai ver aqui aquela mesma imagem, a glândula interna, cheia de nódulos. O que nos importa é o que está aqui para baixo da linha, que é a zona periférica, que deve sempre ser homogênea, tá? Mais uma vez aqui lembrando a anatomia, glândula interna heterogênea, onde nós temos as corpóreas amiláceas, glândulas maiores, mais reflexivas, calcificações, tá? E aqui a entrada da vesícula seminal e do ducto ejaculador na próstata. Essa imagem aqui, ó, de bico de pássaro, tá? É extremamente importante, porque nessa região a cápsula é fina, delgada. E é uma região onde há extravasamento extra-loco-regional, onde o câncer da próstata pode sair da próstata e invadir as estruturas adjacentes, tá? Então, nós devemos avaliar muito bem essa região aqui, se ela está com essa imagem de bico de pássaro, tá bom?
Aqui a zona de transição, como já vimos, em volta da uretra, sempre uma área muito heterogênea, tá? Podemos ter calcificações, tá? E aí, os aspectos sonográficos, o Dr. Matteoni já falou também, nós vamos sempre, a zona periférica deve ser sempre homogênea, qualquer alteração nós vamos valorizar, tá? A suspeita de câncer, ela aparece quando temos alteração localizada, independente da ecogenicidade. É mais frequente que seja hipoecogênico, mas o que importa é que qualquer alteração na textura da zona periférica deve ser levada em consideração como área de risco. Nós já vimos essas imagens, são todas aqui do serviço. É dita como hipoecogênica a apresentação típica do câncer da próstata. Então, essa é uma lesão que rompe a cápsula cirúrgica, entra para dentro da próstata e rompe a cápsula externa, passa para fora da próstata, um tumor avançado. Aqui, nós vemos a cápsula cirúrgica bem, porém, ela extravasa a cápsula externa. Então, identificada a área de alteração, nós vamos guiar a nossa biópsia, aquele nódulo hiperecogênico, que também era um câncer da próstata. Então, independente da ecogenicidade, qualquer alteração deve ser valorizada, tá? E aqui uma discreta alteração, uma assimetria na zona periférica, que também era uma área de câncer da próstata. Alteração difusa também podemos ver, tanto hiper como hipoecogênico. Lembrar que tumores muito pequenos são difíceis de ver e tumores muito grandes também, porque não tem tecido normal para comparação. São tumores que distorcem a anatomia, tá? Então, aqui uma alteração difusa da próstata, uma lesão que comia aqui o assoalho da bexiga, e eu não sei onde está a zona periférica, onde está a zona central. Outra questão, que o grau do tumor não é relacionado com a ecogenicidade. Então, se é um tumor hipoecogênico, tem um grau maior? Não. Mas é importante falar sempre isso. Sempre valorizem alterações. E lembrar da invasão tumoral, onde a cápsula é fina ou ausente, onde é aquele lugar onde nós temos o bico de pássaro e a área trapezoidal, que o Dr. Matteoni falou, que é a área anterior do ápice da próstata. Essas duas regiões são onde o câncer sai da próstata e invade as estruturas adjacentes. É importante que nós vejamos bem essas regiões também. Exemplo, área trapezoidal, ápice da próstata, um tumor grande invadindo aqui a porção anterior, que é a área trapezoidal. E outro, uma lesão muito grande, perdendo aquele bico de pássaro aqui, não tenho mais aquele ângulo agudo, invadindo a vesícula seminal. São extensões extracapsulares do câncer, tá? Mais uma vez o Doppler, ele na zona periférica ele é pouco ou nenhum. Nos tumores malignos são encontrados um número maior de vasos, maior fluxo sanguíneo, aumenta o sinal do Doppler nessas regiões. Em alguns tumores, muitas vezes os vasos são muito pequenos e não são possíveis nem com o Doppler de amplitude de serem percebidos ao exame Doppler. Porém, se vemos áreas de fluxo aumentado, são áreas de risco, tá bom? E lembrar que 10% dos tumores são isoecóicos e podem apresentar-se apenas com aumento de fluxo no Doppler, tá? O fluxo aumentado está relacionado a tumor mais agressivo, maior score de Gleason, maior incidência de invasão de vesícula seminal. Então, se eu não ver, não quer dizer nada, como diz, não passa nada, mas se eu ver, eu preciso valorizar, tá bom? Outras situações que aumentam o sinal, infecção, prostatite, neoplasia intraepitelial e HPB, doença benigna, tá? O Doppler, então, é uma ferramenta importante, a ultrassonografia, para definir com maior precisão os sítios de biópsia da próstata. Aqui, aquela imagem normal, zona interna vascularizada, zona periférica sem sinal. Aqui, fluxo aumentado nessa região. Não havia alteração da ecogenicidade, mas havia fluxo aumentado. Então, nós fizemos a biópsia,
tumor com aumento da vascularização, aí um adenocarcinoma, já feito a biópsia, aquela imagem, pequeno nódulo com fluxo aumentado, um adenocarcinoma de Gleason 8, grau alto agressivo, tá? Outro pequeno nódulo vascularizado, adenocarcinoma com Gleason 8. Então, é importante isso, tá? Preparo do paciente, vamos falar rapidamente. Primeiro, como vocês perguntaram, o paciente vem fazer o exame aqui, é um hospital. Então, eu faço com amparo do hospital. Mas é importante que a gente lembre que o paciente, como o tumor de próstata está relacionado com idades avançadas, o paciente tem outras doenças, tem diabetes, tem pressão alta, né? Ele usa, às vezes já teve um infarto, um derrame, um acidente vascular cerebral, já teve uma outra patologia, então ele faz uso de medicações. Particularmente os anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, esses devem ser descontinuados por um tempo que varia de acordo com a droga. No nosso serviço, pelo menos 7 dias, tá? Se o paciente não pode parar de tomar o remédio, ele deve fazer o exame internado no hospital, tá? Profilaxia de antibiótico é importante, é contaminado. Nós vamos passar dentro do reto e passar a agulha e levar para dentro do corpo do paciente fezes. É a verdade, não tem como limpar aquilo. Então, se não tiver antibiótico, nós temos chance de desenvolver uma infecção. Como é que a gente faz aqui no Hospital das Clínicas? Ciprofloxacino, 4 comprimidos. 12 horas antes. Na verdade, aqui está um pouco diferente. 2 comprimidos, 1 grama, 2 horas antes e 1 comprimido a cada 12 horas após, tá? Então, na verdade, 4 comprimidos. E endovenoso, ceftriaxone, na hora da indução da sedação. Nós fazemos todos os pacientes com propofol aqui, tá? A gente faz sedação dos pacientes. Para que fazer analgesia, né? Com o aumento do número de fragmentos, quando eu comecei a fazer biópsia, eu faço biópsia há 16 anos. Fazemos 6 fragmentos. Hoje a gente já começa com 12, 18, na verdade 18 aqui no HC. Então, não tem como fazer sem prover uma analgesia para a dor do paciente. E a gente pode fazer o bloqueio periprostático e a sedação, tá? O bloqueio nós fazemos com essa agulha, que é uma agulha que se usa para anestesia peridural. Nós vamos injetar ou lidocaína ou ropivacaína, através a droga que vocês tiverem no serviço de vocês, tá? E ela promove uma redução significativa da dor e a gente vai apenas precisa ter essa agulha, uma seringa, tá? Como que a gente faz? A gente vai passar essa região da base da próstata, a gente vai passar aqui a agulha e fazer a injeção do anestésico. Depois a gente vai mostrar melhor. A sedação precisa de um médico anestesista e suporte hospitalar. É complicado você fazer, se o paciente aqui, os nossos pacientes são muito doentes, são muito graves, tem pacientes transplantados de rim, de fígado. É complicado fazer isso se você não tem um suporte para atender uma complicação. Normalmente se usa propofol e tem que se fazer monitorização cardiorrespiratória, tá? O exame transretal então, é ideal para guiar o procedimento. Aí a gente já viu como é que a gente faz com o paciente nessa posição. A gente primeiro faz a ultrassonografia, né? Aí a gente vai também usar o probe junto com as pistolas ou os guias que vocês tiverem, né? Vai ser montado no mecanismo de disparo, cada serviço tem um. E a gente coloca a agulha nesse mecanismo de disparo. Essa é uma agulha de 18 gauge, que pega um fragmento bastante significativo, tá? Lembrar que o local da punção vai aparecer aqui, né, uma linha pontilhada. Eu acho que a gente tem outras imagens aqui, não estou lembrada, para o percurso, mostrando o percurso da agulha. Ou seja, é feita com guia de biópsia. O procedimento em si não é difícil, tá? E a gente vai sempre fazer uma biópsia randomizada na zona periférica, pelo menos 12 fragmentos, 2 amostras nos restantes, base,
terço médio e ápice, à direita e à esquerda, totalizando 12. Se virmos uma área alterada, fazemos mais fragmentos da área alterada, tá? Então, uma área suspeita, vamos fazer uma maior biópsias. Qualquer área suspeita é a área que tem alteração da ecogenicidade ou, como já falamos, qualquer assimetria, tá? Se a lesão estiver perto dos ductos ejaculadores ou das vesículas seminais, na base da próstata, essas áreas também podem ser biopsiadas. Então, é recomendado a biópsia das vesículas seminais se tiver uma suspeita de invasão das mesmas também, tá bom? A razão para fazer a biópsia é detectar, então, o câncer com paciente de alteração do PSA ou toque retal. Vamos definir o grau e extensão do tumor. Fazemos 12 fragmentos, é o que manda o Colégio Brasileiro de Radiologia, é o mínimo aceitável, tá? Nos aspectos laterais e nas áreas, se tiverem áreas suspeitas, tá? Quando nós vamos fazer a segunda biópsia, nós vamos aumentar o número de fragmentos da biópsia inicial. Se o paciente fez uma de 12, continua com o PSA alto e volta para fazer a segunda, nós vamos fazer 18 fragmentos. Se vier fazer uma terceira, nós vamos fazer 24, é a chamada biópsia de saturação da próstata, tá? Se não houver áreas suspeitas, tá? Então, aqui fala a mesma coisa que está escrito, falando da biópsia de saturação amplamente estendida, incluindo também as áreas da zona de transição, que são áreas que podem ter. E como a gente vai colocar no relatório? Nós vamos falar do que nós vimos da próstata, do padrão de vascularização da zona periférica e do Doppler, e se tem ou não áreas suspeitas. Falar se houve ou não houve alguma complicação durante o procedimento, tá bom? E se a gente guiou a biópsia para alguma área suspeita. Isso é importante também estar no relatório. Vamos enviar os fragmentos identificados com o nome do paciente e da região que foi puncionado para estudo da patologia, orientar o paciente de forma clara e acompanhante sobre a necessidade do antibiótico pelas próximas 24, 48 horas, depende, cada serviço tem um jeito de fazer, e explicar os mesmos a possibilidade que ocorram complicações e a conduta a ser tomada. O mais importante é falar para o paciente que se ele apresentar febre, ele deve vir ao hospital, porque sangue nas fezes, sangue na urina, no esperma, quanto mais fragmentos você retira, maior a chance do paciente ter essas alterações, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela atenção.